o meu histórico com o Samuel e o histórico do Samuel conosco, da Stand With Us, é relativamente jovem, comparado com algumas pessoas aqui que conhecem o professor há 50 anos, se não mais. 64, tem um que me conhece há 64. O nadador. Então, assim, eu conheci o Samuel, e esse evento é não só sobre o livro, mas é sobre o professor também, né? Então, eu conheci o professor em 2014 em Israel, no Hasefá Baaretz, que é a visita que a Federação Israelita do Estado de São Paulo faz a Israel todos os anos, com liderança da comunidade judaica. É uma viagem de imersão em política, sociedade enfim, e toda a questão de segurança de Israel. Eu morava em Israel nessa época, eu tinha vindo ao Brasil em 2014, durante a guerra de 2014, para fazer palestras, e acabei depois sendo convidado pela federação para participar da viagem de lá. E aí depois, to make a long story short, eu vim ao Brasil e a gente continuou em contato, eu e o professor, e esse contato foi se aproximando cada vez mais. Fizemos muitos projetos juntos, eu fui diretor do Hillel, fizemos várias coisas no Hillel, no Rio de Janeiro. Depois eu fui diretor do IB, fundei o IB com o professor Samuel. Depois de 2 anos, nós trouxemos a Stand With Us para o Brasil e fizemos vários projetos educacionais com a Stand With Us. O professor Samuel é membro do conselho da Stand With Us Brasil, e nós temos vários projetos educacionais que têm a tutela e o chapéu do professor, seja em universidades federais ou privadas, ou para jornalistas. A gente tem diversos cursos que nós fazemos todos os anos com a chancela do professor, com convidados que o professor chama, e com conhecimento que, na minha opinião, é o melhor do Brasil em relação ao Oriente Médio e Israel. Dito isso, eu queria agradecer a sua insistência de você ter insistido para a gente fazer o livro, para a gente realmente fazer com que desse certo esse projeto de a gente juntar todos os artigos que o professor escreveu sobre temas relacionados ao Oriente Médio. Eu vou fazer a pergunta no final, a pergunta que ele pediu para fazer, a respeito do Oriente Médio, em um livro que vai servir de, não só por motivos educacionais, mas serve para mostrar a trajetória que o Oriente Médio teve nos últimos 25 anos, nos olhos de um especialista em Oriente Médio. E isso é algo que pode ajudar especialistas, curiosos, jornalistas, professores, acadêmicos e a sociedade civil em geral a entender como é difícil escrever artigos sobre o Oriente Médio. E eu queria, enfim, suas considerações iniciais e também já te jogar a primeira pergunta. Quando você começou a escrever sobre o Oriente Médio, você imaginou que você talvez estaria escrevendo 25 anos depois sobre os mesmos problemas? Preciso tentar lembrar o que aconteceu 25 anos atrás. Bom, primeiro, obrigado, André, pela parceria. É sempre gratificante poder fazer esse trabalho com uma instituição que dá esse valor para a educação. E a ideia dessa coletânea é justamente essa: oferecer um instrumento para aqueles que se interessam pelo tema e querem abordar o tema de forma mais acadêmica que jornalista. Então, tem aqui, eu fiquei surpreso quando descobri quantos artigos eu tinha escrito ao longo de todos esses anos. Eu menciono isso na introdução do livro, especialmente depois que a pandemia começou. Eu tenho dado uma infinidade de aulas e lives online, e os meus amigos, em vez de prestar atenção naquilo que eu falo, normalmente me falam: o teu cabelo está assim, tua barba está assado, você está vestindo isso, você está vestindo aquilo. Agora, com as lives da pandemia, eles começaram a comentar sobre a desordem dos livros na minha estante, atrás do lugar onde eu estava sentado. Então, eu fui lá arrumar a estante e comecei a encontrar as publicações onde estavam esses artigos que eu escrevi ao longo de todo esse período. E comecei a juntar um em cima do outro, deu uma pilha de mais de 1 metro. E foi isso que me deu a ideia de juntar
todos esses artigos, fazer uma coletânea. É uma publicação cronológica, então mostra aquilo que foi produzido ao longo de 25 anos. Não é por acaso 25 anos, eu comecei tardiamente o meu mestrado quando eu fiz 40 anos em 1996. Então, desde então, eu tenho me dedicado ao tema e escrevi essa quantidade enorme de artigos. A Miriam Tunkel, que foi quem fez a edição, o design gráfico do livro, transformou os meus artigos estéreis nessa obra de arte. Ela brincou dizendo todos os artigos falam sobre o mesmo tema. E é verdade. A isso que eu me dedico, foi isso que sempre me interessou, questões de segurança internacional, de conflitos internacionais, e infelizmente o Oriente Médio é rico justamente nessa área. Então eu espero que vocês desfrutem da leitura. Não é um livro para sentar e ler da capa até a contracapa. Imagino que eventualmente alguém vai deixar o livro no banheiro e sempre que for no banheiro vai ler um artigo, especialmente se tiver com prisão de ventre, com certeza vai ajudar. Mas a ideia era essa, trazer a evolução dessas ideias. E quando eu comecei a rever os artigos que eu tinha escrito tanto tempo atrás, eu fiquei, em alguns casos, muito surpreso. Só para dar um exemplo para vocês. Tem artigos de 1996, 1997, do começo do período pós-acordos de Oslo, quando todo mundo, os analistas mais experientes, a não ser aqueles mais pessimistas, acreditavam que havia um caminho a trilhar na relação entre Israel e os palestinos. O artigo que eu escrevi dizia, por exemplo, que na prática já existia um Estado palestino. Já tinha sido constituído um Estado palestino, os palestinos estavam controlando um território autônomo, eles tinham uma bandeira, eles tinham um hino, estava sendo construído um porto na faixa de Gaza, estava sendo construído um aeroporto, tudo aquilo que define a autonomia nacional de um grupo estava lá, e a expectativa era de que isso avançasse, e ninguém imaginou que a escalada de atentados terroristas fosse levar à segunda intifada e ao final desse sonho, dessa ideia de um desenvolvimento que pudesse levar a dois estados convivendo lado a lado. E desde então nós temos praticamente uma estagnação, e uma boa parte dos artigos que eu escrevi realmente dizem isso. Em alguns, um deles eu denominei Nada de Novo no Oriente Médio, ou mais uma vez uma guerra entre Israel e o Hamas, uma espécie de cansaço com aquilo que se repetiu ao longo de tantos anos. Eu queria te trazer, então, para o momento, você tocou no momento de Oslo. Então, tirando os pessimistas, todo mundo estava otimista, então, incluindo você. Você também estava otimista, acreditava que aquilo daria certo. E aí veio a segunda intifada, e aí veio tudo que a segunda intifada trouxe, né? A sociedade israelense faz uma guinada para a direita no âmbito segurança, e acaba trazendo aí as pessoas acabam ficando muito mais céticas em relação à confiança de eventualmente sair de regiões e essas regiões poderem ser tomadas por grupos, como aconteceu com a faixa de Gaza principalmente. Então eu queria primeiramente, acho que cronologicamente, queria te trazer para o que você sentiu no 11 de setembro. E como foi seus artigos depois do 11 de setembro? O que você imaginou naquele momento que aconteceria com o Oriente Médio quando aconteceu o 11 de setembro? O 11 de setembro, de certa forma, empoderou o terrorismo por um lado, mas, por outro lado, eu diria,
foi conveniente para a política israelense de segurança porque legitimou a luta contra o terrorismo. Então, talvez o maior impacto para Israel do 11 de setembro tenha sido o fato de que agora o mundo inteiro vive aquilo que Israel viveu ao longo de toda a sua história. Então, aquilo que era muito difícil explicar para o mundo inteiro, o que é o terrorismo, como uma sociedade tem que lidar com o terrorismo, eu sempre dava o exemplo para os meus alunos que em Israel nenhuma criança chuta uma lata na rua. Aqui no Brasil a gente vê qualquer lugar, nas cidades, nas comunidades, no interior do país, uma criança está andando na rua, tem uma lata, ela vai chutar a lata. Em Israel as crianças não chutam latas na rua porque a lata pode explodir. Então é uma realidade que a sociedade israelense sempre viveu e que era muito difícil explicar ao redor do mundo. O que o 11 de setembro trouxe foi essa realidade para o mundo inteiro. Aquilo que todo mundo hoje reclama, que é a fila para passar pela segurança nos aeroportos, em Israel sempre existiu. Isso era uma normalidade para todo mundo que visitava Israel e sabia que passava por aquilo, tanto para entrar quanto para sair do aeroporto. Então, de certa forma, houve uma normalização da percepção de que o mundo é um mundo ameaçador. E desde então, isso só tem se intensificado. Ninguém imaginava que a retirada do Talibã do poder no Afeganistão em 2001 levaria à transferência do Al-Qaeda para a Península Arábica e que o Al-Qaeda de alguma forma se transformaria, ou seria o embrião do Estado Islâmico que está lá até os dias de hoje, foi para a Península do Sinai e ameaça o governo do Egito, mas por outro lado também trouxe uma percepção da importância estratégica de Israel. E se mais recentemente nós tivemos a assinatura dos acordos de Abraão, a normalização das relações entre Israel e países do Golfo, isso também é porque há a percepção de que Israel é um ativo estratégico que pode representar um aliado importante para esses países do Golfo que se veem hoje ameaçados pela expansão iraniana. Você, obviamente, como professor e acadêmico e intelectual dessa área, lê todos os dias a respeito desses temas em outros artigos e outros escritores e outros sites. Então, eu acho que a primeira coisa que eu queria te perguntar para você compartilhar é quais? Quais sites, quais think tanks, quais instituições te trazem no dia a dia as informações? E essa é a primeira pergunta, que é uma pergunta fácil e técnica. Agora, a segunda pergunta que eu queria te fazer é, você, obviamente, assim como eu, agora engatinhando, tendemos a fazer projeções. Teve projeções que você fez em 2000 que deram certo, que aconteceram, sim, e se sim, quais? E quais projeções que você achou que iam acontecer, aconteceu exatamente o contrário? Depois que eu errei tão feio em relação ao Estado palestino, eu joguei fora a minha bola de cristal e deixei de fazer projeções. Então eu faço possíveis cenários e basicamente digo, se acontecer tal coisa, provavelmente o desenvolvimento vai ser esse, se acontecer outra coisa, o desenvolvimento vai ser outro. Então basicamente essa foi a lição da dificuldade de fazer previsões. Aqui no Brasil se costuma dizer que a taxa de câmbio foi inventada para humilhar os economistas. Eu acho que o Oriente Médio foi inventado para humilhar os cientistas políticos. Não dá para prever o que pode acontecer, inclusive em casos positivos. Os acordos de Abraão são o resultado de um processo que vem maturando há muito tempo, mas eu não vi nenhum analista prever que isso poderia tão rapidamente se transformar numa normalização diplomática entre Israel e outros países. Já havia uma interação, principalmente na área de inteligência, na área de segurança, mas que isso saísse do armário
não era uma previsão de nenhum, pelo menos de nenhum dos analistas que eu conheço. Há 25 anos, né? Não, nem ano passado. Quando os acordos de Abraão foram assinados, foi uma surpresa. Para aqueles que não sabiam o que acontece, foi uma surpresa absoluta. Eles não sabiam nem que havia algum tipo de relação entre Israel e esses países. Isso foi a cereja do bolo. Mas que haveria essa abertura e essa normalização foi, na verdade, uma surpresa para todo mundo. 25 anos atrás... Não, eu digo 25 anos porque eu tive justo com o cônsul de Israel, que ele acabou abrindo essa informação, né, uma informação pública, mas ele acabou falando isso de forma... numa reunião com um blogueiro, ele falou: nós temos relação com os Emirados Árabes há 25 anos. Só que agora foi assinado a cereja do bolo. Sim, mas sempre foi uma relação envergonhada. Sim. Então, por parte deles, né? Por parte deles. Eles nunca quiseram admitir que essa relação existia, especialmente porque, se nós comparamos essa relação com as relações que Israel tem com países como o Egito e a Jordânia, por exemplo, com quem Israel tem um tratado de paz, com o Egito faz mais de 40 anos, com a Jordânia desde os acordos de Oslo, os jordanianos também fizeram a paz com Israel, são acordos sobre os quais ninguém fala. Não existe turistas egípcios andando na rua em Tel Aviv, não existem homens de negócios jordanianos fazendo negócio em Israel. Existe uma cooperação de segurança, que é o que interessa aos três países, e isso já existia no passado, continua existindo hoje. O que nós estamos vendo em relação a essas novas relações é uma coisa completamente diferente. 130 mil israelenses visitaram os Emirados Árabes no último ano. Tem centenas de milhões de dólares de acordos acadêmicos e científicos assinados entre os dois países. As populações estão interagindo, e isso tem a ver com a ausência de relação ao longo de praticamente 70 anos. Com o Egito, com a Síria, com o Líbano, com a Jordânia, Israel teve uma relação traumática. Guerras, sofrimento, uma memória de confronto. Com esses países com quem essas relações agora estão sendo estabelecidas, não existe essa memória, nunca houve essa relação. Então é uma tábula rasa que permite que essas populações vejam os israelenses com admiração pelas suas realizações e não com a dor causada pelo impacto dos conflitos. E eu me atrevo a dizer, e eu não estou fazendo juízo de valor, mas eu me atrevo a dizer, por até ter conversado com pessoas desses países que você citou, que fazem as fronteiras com Israel, de que esse trauma, muitas vezes, é maior, apesar de eles terem atacado Israel, é maior do outro lado. Não, sem dúvida. Eles perderam muito mais soldados do que Israel. Exato. Obviamente isso tem que ser visto em termos da proporção na população. Mas eles perderam as guerras, o que traz o trauma da honra também. Sem dúvida. Eles têm o revanchismo e a necessidade de recuperar a sua honra, além da dor dos soldados que perderam a vida, sem dúvida. Eu vou te fazer uma outra pergunta e depois eu vou te fazer uma pergunta a respeito da própria escrita de artigos, mas essa parte de não saber o que acontece, realmente o que vai acontecer no Oriente Médio, eu lembro que eu escrevi uma vez, me atrevi a escrever um artigo uma vez sobre a Síria, quando começou a Guerra Civil, e as pessoas falavam na televisão em Israel, morava em Israel na época, que o Assad tinha 2, 3 semanas, e acabou. Isso faz 10 anos. Você tratou o assunto Assad também, 2, 3 semanas? Você realmente não se arriscou a achar que ele iria perder o poder? Eu não fiz a aposta, eu não dei um palpite, mas era o que parecia que ia acontecer. Tinha muitas forças lutando contra o governo da Síria, inclusive uma parte dos militares que tinham desertado e formado uma poderosa organização para derrubar o presidente Assad. No momento em que os russos decidiram intervir, o negócio mudou. ele realmente ganhou
uma sobrevida. E lá talvez o Assad seja a figura menos importante. Nós temos o Hezbollah atuando diretamente, a Guarda Revolucionária Iraniana é um novo modelo da Guerra Fria, com atores representando interesses externos, e o Assad é simplesmente aquele que controla uma área muito pequena na Damasco, na litoral, no entorno de Damasco, e onde estão aqueles grupos que representam os seus interesses. Mas fora da área controlada pelo presidente, a Síria hoje é um país balcanizado. Cada região do país sob domínio de uma facção, inclusive no noroeste, em Idlib, ainda há controle do Estado Islâmico, que mandou para lá todos aqueles que sobreviveram às tentativas de eliminação do que eles chamaram de um califado. Eu vou te fazer mais duas perguntas acadêmicas, assim, de temas relacionados à região, e depois eu vou te fazer duas perguntas relacionadas a você. E a primeira pergunta que eu queria... E aí a gente vai abrir para perguntas do público, tá bom? A primeira pergunta que eu queria fazer para você é assim: eu vejo dois eventos muito traumáticos e, ao mesmo tempo, muito desafiadores, que a gente educa eles até os dias de hoje. E que a gente fala até os dias de hoje, que tem consequências até os dias de hoje. O primeiro deles é a saída de Gaza, da forma como foi feita, a decisão e as consequências da saída de Gaza em 2005 por Israel de forma unilateral, que veio depois vir o Hamas ao poder. E outro dia eu estava assistindo um documentário que o Hamas, na briga com o Fatah, ele nem tinha intenções reais por trás em realmente conseguir dominar a faixa de Gaza, mas isso aconteceu sem querer, ou numa batalha com o Fatah, realmente eles fugiram e eles acabaram controlando a faixa de Gaza em junho de 2007. E o segundo é o programa nuclear iraniano, que é uma coisa que desde que eu me conheço por gente, dentro desse tema, que é 2003 ou 2004, eu me lembro enxergando esse tema, lendo sobre esse tema, e o tempo todo falando que isso era um perigo existencial para Israel, etc, etc, etc. E uma frase que o Zarif, que é o ministro das Relações Exteriores do Irã, falou, talvez a única frase que ele falou, que talvez eu parei para pensar, que talvez tinha alguma lógica, que ele falou o seguinte: ele falou: o mundo fala há 20 anos que nós estamos há 2 anos da bomba. E aí não tem bomba. Então, como analista, como professor, como acadêmico, como especialista no tema, eu queria que talvez você desse para nós aqui um pouco da tua visão em 2005, quando Israel saiu de Gaza. O que você pensou que ia acontecer, o que aconteceu no final das contas, ou qual talvez seja a saída para isso. A gente sabe que não tem, mas talvez a gente pode desafiar o professor a dar uma saída. E em relação ao programa nuclear iraniano, ou seja, você também achava em 2005 que o Irã em 2007 ia ter uma bomba, em 2007, em 2009, em 2009, em 2011, porque é um pouco queima-filme que os israelenses falam que eles estão há 1 ano, 2 anos da bomba e não tem bomba. Certo? O pessoal que está fora, se quiser entrar, entra, não vai incomodar, e assim vocês tem espaço aqui, conseguem tem espaço se sentar atrás, confortavelmente. Isso. Aproveitando só o ensejo para cumprimentar o superintendente da Hebraica, o Gabi, que nos cedeu generosamente o espaço. Obrigado pela parceria mais uma vez, Gabi. Primeiro, por favor, professor Christian, adiante. Primeiro, em relação à saída de Gaza. A saída de Gaza, obviamente, causou um trauma. A esperança era de que fosse uma solução para um problema. Os israelenses tinham milhares e milhares de soldados para proteger 8.000 colonos que viviam em Gaza no meio de milhões de palestinos. Então, era uma situação insustentável, e todos sabiam que era uma situação insustentável. Não havia possibilidade de equacionar uma relação com os palestinos, continuando
aquele tipo de controle sobre a faixa de Gaza. O que ninguém imaginou foi que Sharon fosse sofrer um derrame e morrer praticamente no meio desse processo. Então, eu acho que o maior impacto dessa decisão em relação a Gaza tenha sido justamente a ausência de Sharon. Não surgiu nenhuma outra figura que poderia dar continuidade a esse processo, e a saída da faixa de Gaza não era não era um ato isolado. Ela foi pensada com a retirada de assentamentos isolados na Cisjordânia. Talvez a maioria aqui não consiga visualizar a distribuição da população judaica ou da população israelense na Cisjordânia, mas a maioria absoluta, mais de 90% dos judeus que vivem na Cisjordânia, estão muito próximos da fronteira de 1967. E nós sempre ouvimos falar na mídia daqueles assentamentos que estão espalhados no interior da Cisjordânia, que tem, na prática, em torno de 5% da população, e são justamente aqueles colonos mais radicais, mais engajados na presença em locais muito específicos. Então, o plano de retirada de Gaza pensava também na eliminação de uma boa parte desses assentamentos mais polêmicos, esses assentamentos que dificultam a vida em geral na Cisjordânia, porque o problema da Cisjordânia não são, na verdade, os assentamentos israelenses, o problema são os acessos a esses assentamentos. Então, para permitir que os colonos que vivem no interior da Cisjordânia possam se locomover livremente entre Israel e os locais onde eles moram, surgem enormes dificuldades para a movimentação da população palestina na Cisjordânia. Isso é o que cria a maior parte dos conflitos no dia a dia. E uma das ideias de Sharon era justamente simplificar essa relação e adotar o que ficou conhecido como parâmetros de Clinton, que determina que a maior parte da população judaica seria incorporada ao território israelense num acordo de paz com os palestinos, e o restante do território ficaria nas mãos dos palestinos para a criação de um Estado palestino independente. Obviamente, isso levaria à determinação de uma fronteira definitiva e ao encerramento das demandas palestinas em relação a Israel. Como nada disso aconteceu, os governos israelenses que se sucederam não conseguiram avançar com os palestinos nesse processo. A maior frustração veio no governo do primeiro-ministro Ehud Olmert, que foi o sucessor do Sharon, que fez a oferta mais ampla para chegar a um acordo com os palestinos, e o líder palestino Mahmoud Abbas simplesmente não respondeu a essa proposta. É muito provável que uma liderança palestina que ainda pertence à velha geração, a geração dos refugiados palestinos originais, não seja capaz de fazer um acordo com Israel. Como Moisés precisou de 40 anos no deserto para trocar a geração daqueles que tinham sido escravos no Egito para conquistar a terra de Canaã, eventualmente a liderança palestina também precisa de uma nova geração para conseguir, de alguma forma, deixar para trás o trauma de 1948 e se propor a começar um novo capítulo de convivência com o Estado judeu. É uma especulação, mas é o que se assume que possa estar no caminho de uma normalização da relação entre Israel e os palestinos. E aqui nós estamos falando, obviamente, da liderança da autoridade palestina, porque quando nós analisamos
a postura da liderança do Hamas, do fundamentalismo religioso do Hamas. Eles abertamente negam o direito de existência de Israel, portanto não há nenhum tipo de diálogo para uma solução de longo prazo. Todas as negociações com o Hamas, que não são diretas, normalmente são através do Egito, através do Catar, pensam numa solução de curto prazo, numa interrupção do conflito, da próxima onda de violência, mas nunca contemplam uma solução de longo prazo. A mesma coisa em relação ao Irã. O Irã tem uma liderança que pode ser, de certa forma, comparada à liderança do Hamas do ponto de vista do fundamentalismo religioso, vê Israel como uma intromissão no Oriente Médio, os hereges que controlam um território que uma vez foi governado pelo Islã, isso é considerado uma heresia pela liderança fundamentalista islâmica. Então não há nem diálogo, nem expectativa de algum tipo de acordo negociado, ainda que a liderança do Irã tem que ser considerada uma liderança racional, não é uma liderança apocalíptica, e nós temos na história os exemplos para embasar essa análise. Quando o Irã e o Iraque se enfrentaram durante 8 anos numa guerra que causou 1 milhão de mortos, o Ayatollah Khomeini, que tinha prometido, através de uma fátua, de um édito religioso, tinha se comprometido com a destruição de Saddam Hussein, reconheceu que aquilo naquele momento não era possível. Ele usou uma frase famosa dizendo: nós vamos tomar o cálice de veneno e aceitar encerrar a guerra sem eliminar Saddam Hussein. E isso mostra a lógica da racionalidade iraniana. Então, se os iranianos estão caminhando na direção de um artefato nuclear, se o programa nuclear deles eventualmente tem possibilidade de ser bem sucedido, o risco é muito maior a produção de uma invulnerabilidade desse governo fundamentalista islâmico do Irã do que o risco específico de uma ameaça de bombardeio nuclear. Então, todas essas expectativas de que o Irã pode estar a ponto de produzir uma bomba nuclear, elas são baseadas no avanço e na quantidade de urânio enriquecido que os iranianos vêm acumulando, que é a condição fundamental para isso. Então, se a condição se materializar, ela só depende, então, de uma decisão arbitrária do governo iraniano, e isso realmente pode representar um risco existencial para Israel, não só pela possibilidade de um ataque iraniano, mas o que podem fazer os aliados do Irã, que explodiram a embaixada israelense em Buenos Aires, explodiram a sede da AMIA, o que eles podem fazer tão perto de Israel, utilizando Houthis no Iêmen ou o Hezbollah a partir do Líbano ou da Síria. Agora, dentro desse tema, Israel foi o responsável pelas únicas 2 destruições de usinas nucleares militares da história. Em Osirak, no Iraque, em 81, e em 2007, na Síria, através da ordem aí de Ehud Olmert, que era um reator de água pesada, heavy water, né, que aí é um reator que vai produzir urânio a 90%, não tem 10% nesse tipo de reator, então é claro que é por motivos militares. Israel não pestanejou, destruiu, em 81 recebeu condenações do mundo inteiro, inclusive dos Estados Unidos, que pediram para não fazer. Em 2007 o Bush foi meio que fez um lave minhas mãos, falou que não, mas depois agradeceu, né? Já era no contexto da guerra ao terror. Isso. Você acha que Israel vai, se necessário, destruir fisicamente boa parte do programa nuclear iraniano, caso exista essa necessidade? Ou seja, eles fizeram a decisão política de construir uma bomba nuclear, porque essa decisão tem que ser uma decisão tomada pelo governo iraniano. Enquanto eles não decidirem
pode até ter 90% de urânio enriquecido ali, mas não estão juntando os artefatos e as partículas necessárias, que não são fáceis, para fazer uma bomba. No momento que eles tomarem a decisão, você acha que Israel vai impedir? Israel vem atuando já nesse sentido. Então, dizem as más línguas que vírus que afetam as centrífugas do programa nuclear, assassinato e acidentes Sim, com mas e um ataque aéreo iranianos, específico? no limite, eventualmente, isso é o que poderia acontecer, e é com isso que contam esses países do Golfo que têm se aproximado de Israel. A Arábia Saudita, os Emirados, o Bahrein não tem capacidade para fazer isso. Os Estados Unidos provavelmente não se proporiam, num contexto de retirada do Afeganistão, O trabalho sujo ficou para Israel. não se proporiam a atacar diretamente o Irã, e os israelenses, essa ficou conhecida como a doutrina Begin, que Sim. não permitir que nenhum país hostil a Israel produzisse armas nucleares. E isso está abertamente declarado na política israelense. Inclusive, há rumores de que os sauditas têm um acordo com Israel para disponibilizar o seu espaço aéreo para que os aviões israelenses possam chegar até o Irã, bombardear o país, eventualmente aterrissar em um país limítrofe com quem Israel mantém relações, para não ter que arriscar fazer a viagem de volta sem reabastecimento. Você já escreveu um artigo que você se arrependeu e não publicou? Eu já escrevi um artigo que eu publiquei e me arrependi. Essa era a segunda pergunta. Você já escreveu, mas você, bom, vamos colocar assim. Você já parou que você não conseguiu dormir e levantou da cama 3h30 da manhã para escrever um artigo? Eu normalmente penso naquilo que eu vou escrever quando eu estou nadando. Então, eu nado quase todo dia e estou pensando naquilo que eu vou escrever quando eu nado. De noite, em geral, eu não tenho problema para dormir. Então, agora, você publicou um artigo que depois você se arrependeu. Você já escreveu um artigo que deu um resultado ou gerou uma reação positiva daquele que você nunca esperava? Por exemplo, você já escreveu um artigo sobre alguma coisa relacionada ao conflito ou talvez a grupos terroristas, você recebeu uma mensagem de algum amigo seu árabe falando: eu concordo com o artigo, mas talvez ele não concordasse com o tema, ou talvez o embaixador palestino te ligou e falou: eu concordo com você? Algo do tipo, alguma reação extraordinária de uma pessoa que você não esperava? Ou uma resposta de artigo, talvez? Ou um telefonema? Eu, em geral, recebo reações que eu espero. Então, previsíveis. Eu tenho consciência daquilo que eu escrevo. Aqui no livro, por exemplo, tem um artigo que eu escrevi sobre o bombardeio de Dresden, no 50º aniversário do bombardeio de Dresden, reconhecidamente politicamente incorreto, totalmente politicamente incorreto. E escrevi o artigo com o conhecimento que eu tenho, mas com o coração mais do que com a mente, e as reações foram as mais óbvias possíveis, tanto de um lado quanto do outro. Quando vocês lerem o artigo, vocês vão entender o que eu quero dizer, mas eu acho que quando nós, cientistas políticos, historiadores, escrevemos sobre aquilo que nós analisamos com tanta profundidade, em geral nós não temos muitas surpresas, porque faz parte dessa análise você entender como o público que lê ou que se interessa pelo tema vai reagir. Não tem muitas surpresas, nem para um lado nem para o outro. Queria abrir para perguntas do público. Por favor, Sabrina, se puder pegar o meu microfone e levar para as pessoas, obrigado. Ele não respondeu a pergunta que você fez na mídia. Quais as mídias? As mídias, desculpa. As mídias. Onde você lê, quais são os sites que você entra todos os dias? Eu leio 2 jornais israelenses, supostamente um de direita, um de esquerda, o Israel Hayom e o Haaretz,
dão um bom panorama da sociedade israelense. Tem muitos institutos de pesquisa ao redor do mundo que fazem análises muito profundas, inclusive com acesso a fontes que muitos dos acadêmicos não têm, e todo dia são publicados artigos bastante profundos. Eu costumo passar metade do ano em Israel, e uma das vantagens de estar em Israel sempre era poder participar de eventos dos think tanks em Israel. Isso hoje, de certa forma, está disponível na internet. Então, pode soar até como um pecado falar isso, mas a pandemia trouxe algumas vantagens, e esses eventos hoje estão disponíveis para quem quiser acessar. Então, o Centro de Estudos Estratégicos de Washington tem análises fantásticas sobre o Oriente Médio, o Belfer Center, o Centro Dayan da Universidade de Tel Aviv, o Instituto Nacional de Estudos Estratégicos em Tel Aviv, o Centro Truman na Universidade de Jerusalém, o ICT, a Jordânia tem um centro de estudos estratégicos muito interessante, a Universidade do Cairo. O maior problema é decidir com o que se informar, porque as 24 horas do dia nunca são suficientes para tudo aquilo que a gente quer absorver. Eu queria fazer um comentário também em relação ao que está disponível na mídia. Se vocês prestarem atenção naquilo que vocês leem no dia a dia nos jornais do Brasil, a informação sempre vem de fora. São as agências internacionais que normalmente alimentam a mídia brasileira, e os repórteres que abordam essas temáticas, em geral, têm muito pouco conhecimento. Eles vêm para fazer uma entrevista e pedem uma aula sobre o assunto antes da entrevista, porque eles não têm a mínima ideia sobre o que eles vão, sobre a matéria que eles vão fazer. Então, um dos trabalhos que a gente está fazendo, que nós consideramos tão importante, é justamente oferecer aos jornalistas o mínimo de formação que a gente acredita que eles precisam, e isso tende a diminuir um pouco a panfletagem em torno dessas matérias que abordam o Oriente Médio. Israel normalmente é vista sob uma luz muito negativa, com muita hostilidade. Nós vemos isso nas organizações internacionais, nos votos das Nações Unidas e das organizações que fazem parte do leque das Nações Unidas. Aqui no Brasil nós tivemos uma enorme polêmica ao longo dos anos, com os governos do PT, do Temer, e agora com o governo atual, onde houve uma mudança significativa na relação não só com Israel, mas principalmente com as organizações internacionais e o posicionamento do Brasil junto a essas organizações. Boa noite. Parabéns pelo trabalho, professor, de longa Obrigado. data, já que a gente troca aí mensagens, e, aliás, a Cefaz, estivemos juntos ali, foi quando eu conheci o professor também. Eu queria resgatar o otimismo de Oslo em comparação com os acordos de Abraão. Eu acabo de chegar faz uma semana de uma viagem, de uma visita oficial a Dubai e Abu Dhabi, e uma das coisas que eu mais escutei lá, inclusive de ministros de Estado, é: por que demoramos tanto? Por que perdemos 70 anos à toa? A pergunta o que, ou como, ou melhor, quanto essa relação, os acordos de Abraão, afetam os palestinos? Em relação a contatos com Israel, a relação com os países árabes, quanto isso afeta os palestinos? É muito curioso que os acordos de Abraão foram criticados por uma parte do mundo árabe como uma traição à causa palestina. Os árabes abandonaram os palestinos e agora fazem um acordo com Israel, enquanto os palestinos ainda não se tornaram independentes. Agora, para quem
analisa isso com um pouco mais de profundidade, nós temos aspectos muito curiosos nessa relação. Primeiro, os árabes nunca foram aliados dos palestinos. Os árabes nunca apoiaram a causa palestina, os árabes sempre atuaram em causa própria, utilizando os palestinos como um instrumento. Os jordanianos mataram muito mais palestinos nos últimos 70 anos do que os israelenses, por exemplo. Os egípcios ocuparam e governaram a faixa de Gaza durante 20 anos sem cogitar apoiar a criação de um Estado palestino em 1949. Os jordanianos ocuparam a Cisjordânia e anexaram a Cisjordânia ao que era na época a Transjordânia, portanto, nunca levaram em conta os direitos dos palestinos. Os libaneses e os sírios trataram os refugiados palestinos de forma muito pior do que os israelenses trataram os palestinos que se transformaram nos cidadãos árabes de Israel. Então esse é um mito que precisa ser descartado de entrada quando se fala da relação entre os árabes e os palestinos. Agora, os acordos de Abraão surgem da proposta do plano Trump de anexar áreas da Cisjordânia. Então, na verdade, os acordos de Abraão foram um favor para a autoridade palestina, porque o governo israelense de direita que se propunha a anexar áreas da Cisjordânia com o aval do governo Trump, abandonou esse plano que era em função da demanda dos países do Golfo para assinar os acordos de Abraão. Se Israel abandonasse os planos de anexar áreas da Cisjordânia, eles avançariam com o plano de assinar os acordos. Então, a relação com os palestinos, nesse caso, teve um resultado ambíguo. Por um lado, é verdade, os árabes nem mais para manter as aparências declaram que o interesse palestino está ligado à normalização das relações com Israel, mas, por outro lado, a assinatura dos acordos de Abraão permitiu que o governo israelense, e depois esse governo foi substituído agora por um governo de coalizão que certamente não pode avançar com aqueles planos anteriores, e esses governos então abandonaram o projeto de anexar áreas da Cisjordânia, o que teria certamente inviabilizado a criação de um Estado palestino. Eu vou me atrever só a dar uma palhinha na resposta também, que é uma coisa também que eu escutei de outras pessoas, inclusive de alguns analistas árabes, né? Os palestinos não se sentem representados quando há uma negociação de paz entre Israel e eles, porque o mediador são os Estados Unidos. E os Estados Unidos são um país e um mediador naturalmente pró-Israel, independentemente se as negociações estão sendo conduzidas por um governo republicano ou democrata. Os Estados Unidos, por natureza, são pró-Israel. Ponto. Isso é fato consumado. Os palestinos sabem disso. Então, no momento que existe vários países árabes fazendo acordos com Israel, hoje tem 6 países da Liga Árabe que têm relações diplomáticas com Israel. E a Liga Árabe são 22 países, se não me engano. Daqui a pouco vai existir uma massa específica de países, a qual juntos eles poderiam se tornar num quarto player dentro do processo de paz, ou seja, um outro mediador. E esse sim vai ser, independentemente de quanto pró-Israel ou a próximos de Israel, os Emirados e o Bahrein sejam, eles vão ser naturalmente pró-palestinos, porque eles são árabes muçulmanos e os palestinos são árabes muçulmanos. Talvez eles não sejam tão pró-palestinos quanto os americanos vão ser pró-Israel, mas vai haver um equilíbrio maior nessa relação, o que pode ajudar e até mesmo possibilitar que os palestinos consigam aí aval islâmico e até mesmo político de conceder e ceder mais do que eles já tiveram no passado, a fim de não perder o trono e nem a cabeça depois que eles assinarem um acordo de paz. Certamente tem um aspecto religioso importante que faz parte da narrativa palestina. Eles têm que se apresentar
como os defensores dos locais sagrados do Islã nos territórios que eles controlam, e esse é um outro elemento de confronto com os jordanianos. A Casa Real Jordaniana é a responsável pela manutenção dos locais sagrados em Jerusalém. Isso foi o que sobrou depois que eles foram expulsos da Península Arábica e os sauditas usurparam o controle de Meca e de Medina, que são os locais realmente sagrados para o Islã. Então tem toda uma conotação religiosa que também, de alguma forma, pode ser facilitada se houver uma ampliação do número de países muçulmanos, mais do que do número de países árabes somente, que normalizar as relações com Israel. Aproveitando a pergunta aqui do Hari, eu sei que você é muito criterioso nos seus escritos e na sua pesquisa. Eu gostaria de saber, nesses 25 anos, como que a pós-verdade ou as fake news estão inseridas nessa pesquisa. Porque pesquisar é também verificar a veracidade dessas informações. Como que isso acontece na sua pesquisa e diante de tantas agências e jornais e tudo mais? Basicamente, a resposta para isso é a aquisição de conhecimento. Você só consegue filtrar fake news se você sabe qual é a realidade. E o que eu tento fazer com os meus alunos é transmitir a eles conhecimento que permita que eles façam, então, essa filtragem. E isso serve para o público em geral, serve para um jornalista, é o conhecimento dos fatos, o conhecimento da história, que te dá os instrumentos para, de alguma forma, peneirar aquilo que é verdade daquilo que é propaganda ou panfletagem. E nós vemos regularmente nos casos dos conflitos entre Israel e os palestinos, especialmente quando eclode a violência em Gaza, nós vemos essa avalanche de notícias que basicamente não tem fundamento e que o público em geral não tem instrumentos para separar do que são os fatos. É um árduo trabalho e essa publicação tem como um dos objetivos dar algum instrumento para aqueles que se interessam pelo tema para fazer essa separação. Mais alguém? Perguntas? Então eu tenho a última pergunta. Eu tenho uma pergunta, na verdade, também. Queria saber, por favor, professor, se o senhor que acompanha tão de perto e também como colaborador da imprensa brasileira nos últimos mais de 20 anos, se viu alguma diferença na forma como Israel é retratado nos jornais daqui durante esse tempo. Sem dúvida. Eu fiz... Sim, por favor. Desculpa, Sabrina. Então, professor, o senhor no começo da exposição, o senhor falou que o 11 de setembro trouxe uma normalidade, digamos assim, ao terrorismo no mundo inteiro. Quer dizer, as pessoas começaram a reconhecer o terrorismo. Mas por que a imprensa não reconhece o terrorismo em Israel como reconhece o terrorismo no resto do mundo? Por que o senhor acha isso? Eu considero isso um sintoma de antissemitismo. Então, dar diferentes valores para aquilo que acontece em Israel e o que acontece em outros países. Se você analisar, por exemplo, o número de condenações da Organização da ONU responsável por direitos humanos, é quase que uma piada de mau gosto. Quantas vezes Israel foi condenada nos últimos 20 anos por violações de direitos humanos?
quando países como a Síria, o Irã e a Líbia fazem parte dessa organização. Quer dizer, são eles quem decidem quem vai ser condenado por violação aos direitos humanos. E com terrorismo o critério é o mesmo. A ONU levou muito tempo para definir o que é terrorismo, que é uma definição absolutamente teórica e específica, que não tem nada a ver com a motivação daqueles que perpetram atentados terroristas. Então, se eu não gosto dos sócios da Hebraica e venho aqui e deixo uma bomba nessa sala e mato todos vocês porque vocês são judeus que vieram escutar um professor dar uma palestra, então eu sou um terrorista. O fato de eu ter uma motivação A, B ou C não faz diferença nenhuma, pode até justificar o ato terrorista, mas não vai, de nenhuma forma, neutralizar a classificação daquele ato como um ato de terrorismo. E é isso que normalmente não é definido nos artigos da grande imprensa. É um lutador pela liberdade que cometeu um atentado sem utilizar a definição do terrorismo. Essa semana nós tivemos um episódio em Jerusalém, onde um palestino matou um civil judeu. Ele praticou um ato de terrorismo. No New York Times, a manchete foi: professor palestino mata judeu em Jerusalém. Ele não era um terrorista palestino, ele era um professor palestino, como se ser professor fosse um elemento que neutralizasse o ato de terrorismo. Então, a mídia em geral trata dessas questões dessa forma. E, obviamente, quando você trabalha com esses temas no âmbito acadêmico, a abordagem tem que ser diferente e, muitas vezes, não é. Nós temos amplas discussões no ambiente universitário aqui no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos e na Europa também, onde o critério da análise do evento normalmente não é isenta. Só a título de curiosidade em relação à mídia, isso foi uma pergunta que foi feita no Ministério das Relações Exteriores logo depois da guerra em 2014, e o dado que nós temos é que Israel é o terceiro lugar com maior concentração de mídia internacional em números absolutos do mundo. E quando há uma guerra, vai para primeiro lugar. Ou seja, tem mais mídia internacional em Israel durante a guerra do que em Washington, que seria o primeiro lugar naturalmente, ou em Bruxelas, que é a capital da União Europeia, em segundo lugar. Então, Israel é o terceiro lugar. E aí tem vários fatores: democracia, liberdade, segurança, proximidade. Um exército lá tem pessoas falando 80 línguas para fazer entrevista para cada uma das pessoas que vêm de qualquer jornal do leste europeu, ou da Ásia, ou da América Latina. Então, é cômodo, é seguro, é simples e vende. Vende mais do que vende a guerra no Iraque e a guerra na Síria. Então, você faz uma simples conta de matemática, a quantidade de informação que sai lá, vis-à-vis a quantidade de gente que morre lá, para a quantidade de informações que sai da Síria ou do Iraque e as pessoas que morrem lá. Uma pergunta: esse é um livro de Oriente Médio, é um conjunto de artigos que você escreveu sobre o Oriente Médio. Você só escreveu a respeito de Oriente Médio, ou tem algum outro assunto que você escreveu que não seja de Oriente Médio? Eu me atrevi, depois de 500 páginas, a inserir alguns artigos que eu digo que eu escrevi com o coração. 500 páginas eu escrevi com a mente, com análise dos eventos, e alguns artigos eu escrevi com o coração. Eu fiz uma homenagem à minha cadela, que foi uma fiel companheira durante muitos anos, e aí vocês podem ver que eu também sou uma pessoa sensível, além de um analista além de um analista frio dos eventos no Oriente Médio. Eu escrevi um artigo, como eu mencionei, sobre a destruição de Dresden, que veio um artigo visceral
que mostrava ou mostra aquilo que eu senti naquele momento, e eu escrevi um artigo depois de fazer uma visita à cidade de onde o meu pai veio na Polônia. Meu pai era um sobrevivente do Holocausto, e eu fiz uma viagem de volta ao passado, visitei a cidade dele e os campos de trabalho, campos de concentração onde ele esteve preso durante a guerra. Eu relato isso nesse artigo. Então, no final do livro, depois, quem quiser começar do final para o começo, já sabe o que vai encontrar, mas tem artigos que foram escritos com o coração e não com a mente. Professor, obrigado. Considerações finais ao trabalho maravilhoso que você tem feito. Quiser dar as últimas palavras? Não, quero agradecer a presença de vocês. Tenho aqui, como eu mencionei, amigos de toda a vida, gente com quem eu tenho interagido ao longo dos anos, na academia, na minha vida particular. Mariela, que está aqui me aguentando hoje também. E espero que vocês gostem do livro, e eu estou à disposição sempre, se quiserem aprofundar um pouco essas reflexões. Bom, muito obrigado. A Stand With Us agradece a todos a presença, agradece a Hebraica, na figura do Gabi, superintendente aqui presente. Obrigado a todos pela presença. E a Stand With Us, assim como o livro, é uma organização educacional, sem fins lucrativos, que o foco é a educação sobre Israel, combate ao antissemitismo, principalmente o antissemitismo contemporâneo, que é o antisionismo. Nós temos mais de 400 eventos anuais educacionais ao redor do Brasil, dentro e fora da comunidade judaica, tirando toda a parte de comunicação cultural que nós fazemos, e comunicação tanto dentro da mídia como fora da mídia, clássica nas mídias sociais. E o professor Samuel, uma parte indescritível, inseparável desse projeto, assim como a equipe da Stand With Us, representada aqui por algumas pessoas como o Paulo, a Paula, a Sabrina. Obrigado pela ajuda. Obrigado ao Jairo aqui ajudando a gente na transmissão. Boa noite a todos. Estamos à disposição.